Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta na Casa da Sogra, trazendo para você um pouquinho de informação aqui do município de Gaspar. Esse município que vai completar 90 anos. É claro que 90 anos realizado aí com várias histórias de muita gente boa que por aqui passa e deixa a sua marca. E não é diferente do entrevistado de hoje. Estamos aqui no Petri Steakhouse para trazer para você muita informação boa. Hoje o nosso convidado é o Thiago Andrade. Ele é engenheiro, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa profissão tão importante, até porque também é engenheiro civil e engenheiro ambiental. É muito jovem, já tem duas faculdades, é formado, tem conhecimento na área e, além disso, é muito conhecido na cidade. Hoje, quando se fala de qualquer projeto, já vem o nome dele automático na cabeça, né? Primeiro, vou falar um pouquinho de você. Gasparense? Sim, E daí? Como é que surgiu esse gosto pela engenharia? Bom, em 2011, eu comecei a estudar a parte de ambiental, né? E lá atrás era uma demanda muito pequena ainda de licenciamento ambiental, da parte de engenharia mesmo. E começou a surgir, depois de 2008, com a catástrofe, começou a surgir mais aspectos para essa área ambiental. Então eu comecei a estudar na parte ambiental. E quando eu ia fazer algum licenciamento para a empresa e tal, sempre precisava de um engenheiro civil também. Daí eu pensei assim, vou fazer engenharia civil. Aí eu depois que eu me formei, fiquei 6 meses em casa, parado, dando uma descansada e já ingressei na engenharia civil. Aí me formei na engenharia civil, hoje sou formado na ambiental e na civil. Com essas duas formações, te dá um suporte maior? Me dá um suporte muito maior. Eu consigo atender muito mais gente, muito mais público e resolver, às vezes, um problema que é da engenharia civil, que também está atrelado à engenharia ambiental. Andrade, pelo pouco que eu te conheço, você é um cara tranquilo. Sim. Essa tranquilidade te ajudou a completar essas duas faculdades, a estudar? Porque engenharia, cara, tu escolheu um negócio pesado, hein? A engenharia ela é um curso bem difícil, né? A gente tem que estar focado, a gente tem que estar calmo, tem que estar tranquilo. Claro que chegava no dia das provas, a gente ficava nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Você diria que isso é a realização de um sonho? Sim, a realização de um sonho. Eu me lembro, assim, quando eu era pequeno, assim, eu via as obras e eu sempre pensava dentro de mim, um dia eu vou ser engenheiro. Tem muita diferença para a engenharia ambiental, para a engenharia civil? São duas estradas que no final se fundem e na verdade, uma precisa da outra. Mas é muito diferente uma da outra? Sim, em certas áreas da engenharia civil, elas até podem se interligar. Quando envolve um projeto de terraplanagem, uma tubulação de um curso da água, então elas se até interligam. Mas, no geral, no modo geral, elas são distintas, né? São para segmentos diferentes. Nós estamos vivendo agora um período onde as pessoas falam muito em aquecimento global, cuidado com o meio ambiente. Isso te ajuda? Me ajuda assim. Nem tudo que a mídia tradicional fala, assim, na minha percepção, na minha opinião, eu vejo que tem coisas que eu acho que é até um certo exagero, mas tem muitas coisas que realmente faz sentido e a gente tem que preservar. Qual é o momento assim, mais difícil de tomar uma decisão como engenheiro ambiental, sabendo que todo mundo está com foco em cima? Porque hoje o que mais se fala é a questão do meio ambiente. O momento mais difícil é quando a gente conversa com uma pessoa ou explica, né, baseado na legislação. Esse é o momento mais difícil. Vamos puxar um exemplo aqui do nosso município. Várias arrozeiras, elas são portadas por cursos da água. Esses cursos da água precisam ser preservados, precisam ter ali a mata ciliar, né, que é recompor a água a margens do rio, 15 metros ou 30 metros para cada lado. Aí vem a pessoa ali que planta arroz e diz, tá, e como eu vou fazer a limpeza desse curso da água, né, drenar ele com essa vegetação em cima? Isso é uma coisa difícil de colocar isso na cabeça do agricultor, né? Então essa é uma questão difícil de passar. Assim. Mas você percebeu aí que hoje as próprias empresas que distribuem o veneno, que é tão essencial para também, diz o agricultor que sem veneno não planta mais nada, né? Exatamente. Hoje está muito difícil, as pragas aumentaram muito, mas as próprias empresas parece que estão exigindo mais também, né? Isso, existe uma legislação que obriga, né, a fazer a logística reversa, que é o que a gente
Eles entregam um frasco de veneno, mas esse frasco de veneno tem que retornar para a empresa para dar a destinação correta. Porque se cada pessoa, né, cada agricultor descartar da maneira que ele acha correto, isso ia poluir muito o meio ambiente, né? Isso é com pneu, é com baterias, né, com venenos, lâmpadas. Agora eu lembrei do fato inusitado, até eu vou aproveitar para contar aqui, Andrade. Tinha uma época em que meu tio plantava arroz e a gente era criança e corria lá para ver a hora que estava passando o veneno. E era colocado com uma, não sei se funciona assim ainda, era colocado alguns galões daquele de 200 litros? Na verdade, é 200 litros, mas hoje o pessoal faz churrasqueira com ele, né? Sim. Latão. E daí colocava o latão e aquele produto que ia dentro, quando a tobata puxava, formava uma espuma de cima grande. Que produto era? Não sei, sei que era veneno. E a gente pegava aquilo para brincar. Era uma coisa... era natural, né? E hoje a gente percebe aí que realmente fazia muito mal. E percebe também que hoje o agricultor ele está se cuidando mais. Está com luva, está com bota, está com roupa, porque muitas pessoas adoeceram com reflexo. Adoeceram no futuro, né? Sim. Porque quando era jovem passava veneno, não ligava, depois acabaram tendo algumas consequências. Até câncer, se eu não me engano, né? Proveniente aí do veneno. Então, aí entra também a questão da segurança ambiental, né, Andrade? Exatamente. Essa questão de segurança, ela evoluiu muito, né? Hoje, a maioria dos agricultores, né, passam veneno com tratores. Na nossa região já está sendo comum ver eles passar veneno com drones. Então, isso tudo acaba já sendo mais benéfico para o agricultor. Na verdade, a vida do agricultor ela é uma vida muito sofrida. Mas hoje ela está um pouquinho mais confortável para o agricultor que tem dinheiro também, né? Vamos ser sinceros. Porque a gente vê que o trator hoje ele tem ar-condicionado, né? Eu não sei se o nome correto é o nome correto que eu vou dar, mas é Beck que fala, que pega lá o produto com... Sim, né? bag, né? Os Beck, eles pegam o produto, não faz mais a força de pegar um saco de adubo e jogar em cima da carretinha lá do Chiquinho. Hoje está um pouco diferente. Eu acompanhei aquela época de cortar arroz com ferro, eu acompanhei tudo isso, você eu acho que também chegou a pegar uma parte disso. Mas hoje parece que está um pouquinho melhor para viver na agricultura, mas tem que ter dinheiro também. Tem que ter dinheiro também. Não é para o pequeno agricultor. Para investir em tecnologia. Mas quando fala para aquele pessoal mais antigo, investir em tecnologia, facilitar, aceitam bem? Muita gente fica com o pé atrás, né? Porque já é acostumado a fazer daquele método, né? E explicar para ele que agora o melhor jeito de passar veneno seria com um drone, isso eles ficam até porque tem receios também de não saber mexer com isso, né? Então, Andrade, dia desses eu vi um drone no Gaspar Grande, nas arrozeiras ali, passando veneno, eu fiquei pensando, nossa, a tecnologia ela chegou com tudo, e o drone é do tamanho dessa mesa, cara, é um negócio assim surreal para a realidade que a gente vê no município com 70 mil habitantes, como é Gaspar aqui. Isso assusta um pouquinho o pessoal? Aqui eu acredito que ainda assusta um pouquinho, mas lá em Mato Grosso eu já fui numa palestra, quando começou essas questões de drones, lá está muito mais evoluído, isso já há uns 10 anos atrás. Lá, já. Então, assim, é muito legal essa questão de drones. Você é uma pessoa nova, que tem 2 formações, e é um cara que eu percebo assim, que está sempre estudando, acabou de falar agora que faz curso de aperfeiçoamento, está sempre buscando conhecimento da sua área. Mas mesmo assim, quando você chega lá no agricultor, ele olha, o que esse menino quer aí? Às vezes acontece isso? Às vezes acontece. Às vezes, por a gente parecer ser jovem, né, eles acham que a gente não sabe de nada, que o que vale é a experiência que eles têm, né? Então, isso devagarzinho a gente vai esmiuçando, explicando, dando uma dica para ele, fazer por esse lado é melhor, por esse talvez não vai dar certo, deixando de fazer a experiência deles para ver que, no fundo, também faz sentido. Por que é importante contratar um profissional como você? Bom, primeiro que a Andrade Engenharia, ela atua tanto no ramo de, a partir de licenciamentos ambientais, quanto também na regularização de imóveis, né, construção civil. Então, assim, às vezes o agricultor quer regularizar o imóvel, às vezes a questão ambiental está resolvida, às vezes ele quer regularizar o imóvel, quer fazer usufruto para os filhos, quer desmembrar um pedaço para vender, ele quer retificar a área, ele quer conferir o rumo. Então, isso tudo a gente faz também, né?
O pessoal fala muito aqui na nossa região de uso campeão, mas não é campeão, né? É uso capião, né? Uso capião. Mas o uso capião, porque o pessoal aqui do Gasparense, ele fala Gasparense também, né? Sim. Então, uso capião, o que é o uso capião? Bom, o uso capião, ela é uma forma legal de você adquirir um imóvel. Mas claro que para você adquirir um imóvel através de uso capião tem que ter alguns requisitos. Você tem que ter tempo de posse, comprovar a posse, tem que ter água, energia, IPTU, tudo certinho isso daí, né? É muito comum de encontrar em Gaspar, assim, por exemplo, vamos citar um exemplo meu certo. aqui. Meu pai tem um terreno grande, meu avô tinha um terreno grande, meu pai plantava arroz. Meu avô morreu, ficou pro meu pai, mas ele não fez nada de regularização, porque os vizinhos já sabem que é dele, ele sabe que é dele. Perfeito. Aí meu pai morre e passa para mim. Aí eu assumo a arrozeira lá. E daqui a pouco aí alguém precisa de uma documentação, porque eu quero comprar um trator e eu não tenho documento para dar o terreno de garantia. Como é que resolve uma situação dessa? Primeiro caso, daí teria que ver se foi aberto o inventário na época que o seu pai veio a falecer, passando para os herdeiros. E se foi averbado isso na escritura. Caso não foi, o primeiro passo seria fazer o inventário, nomear os herdeiros e passar para os herdeiros, né? Se é um filho, se é mais filhos, passar para os herdeiros ter direito. Aí depois que cada herdeiro tem a sua escritura, consegue-se fazer a divisão, localização e divisão, ou ficar em condomínio mesmo. Então, na verdade, tem solução. Então. Tem solução. Eu achava que esse seria o caso do uso capião. Não. O uso capião, geralmente, aqui em Gaspar, acontece muito, é aquele terreno que, assim, o pessoal tinha um terreno grande e foi fazendo lotezinhos pequenos e vendendo em contrato. Então, não fez o parcelamento de solo adequado, não fez uma rua, não fez um projeto de loteamento, então vendeu em contrato e sumiu. Então, esse é o caso que entraria em uso capião. Tem muita gente que vende terrenos ainda em contrato de compra e venda, apesar de ser proibido pela legislação. Né? Não pode fazer o contrato, não é uma coisa legal? Não é uma coisa legal. Então, a legislação, ela prevê lá multa e detenção, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Por isso que ninguém fala nada. Por isso o comprador e o vendedor. Exatamente. Ô Andrade, e quanto à engenharia civil, né? Falou de engenharia civil. Nós vimos aí que tem muitos pedreiros de final de semana que se dizem engenheiros. Isso é um problema muito sério. É um problema na obra. Esse aí é o nosso maior problema na obra, é o pedreiro que às vezes não quer escutar o que a gente tem a passar e a seguir o projeto que a gente projetou. Porque muito pedreiro diz, eu fiz isso a vida inteira. Mas a vida inteira ele sempre trabalhou com uma casa mais convencional. Hoje a gente está trabalhando com casas com padrões melhores, com um vão maior. Então, assim, a gente tem que ter uma taxa de armadura, a gente tem que ter uma taxa de ferragem para comportar isso daí, não vir dar uma trinca, não vir dar nada, nenhum problema na obra. Então, eles acham que o convencional deles ainda vai suportar essa obra mesmo. Eu estava na região da Lagoa essa semana fazendo aí um passeio lá pela região e eu vi uns fatos que me chamaram a atenção. As casas vão sendo construídas. Por exemplo, o cidadão tem um casal de filho, aí o filho casa, faz uma casa do lado, outro faz outra casa, aí deixa uma passagemzinha no meio, que é para ir ao acesso às casas. Só que mais tarde o cidadão sai dali, vai morar em outra cidade, vende a casa para alguém, e já compra um lote atrás e faz outro, traduzindo. No final, ele faz uma estrada toda torta, não deixou espaço suficiente, construiu o muro dele, e daí depois ele diz, é a prefeitura que não faz nada aqui. Mas muitas vezes o culpado é o dono do terreno. Exatamente. Como eu falei anteriormente ali, antigamente o pessoal abria uma estrada no meio de um terreno, loteava esse terreno, pegava o dinheiro e sumia do mapa. Aí depois os moradores partiam cobrar da prefeitura para fazer a manutenção da rua, fazer toda a parte de infraestrutura, colocar água, colocar esgoto, iluminação. Então, assim, a prefeitura não recebeu nem o TBI das transações, não cobra IPTU da localidade, e também não tem como executar todas essas infraestruturas, né? Porque a prefeitura não teve a receita daquela localidade. Já chegou para você assim, uma informação de que o cidadão disse, eu não vou contratar engenheiro, eu vou fazer a casa de 2 andares aqui porque o meu pai fez, eu conheço o pedreiro que é o Zeca que vai fazer, vou fazer a casa aqui do meu jeito. Aí o cara faz a casa, faz a laje e na hora que está concretando cai. E daí ele chama o engenheiro. Aconteceu isso com você já? Dica aí, uma laje já aconteceu. A obra não era minha, a obra era de uma colega de profissão, ela era arquiteta, fui
Um amigo meu chamou ela para fazer o projeto legal também, e eles fizeram uma laje lá com uma ferragem mais fina, e essa laje veio cair, de um mezanino, assim, né? Então, assim, ele depois me chamou para ver como é que a gente poderia resolver. A gente foi lá e resolveu para ele, tá em pé até hoje, tá tudo certinho. Porque, na verdade, vocês fazem muitos cálculos, né? Para poder dizer que realmente vai comportar o peso. Porque o pessoal acha assim, vamos usar um ferro aí, 3/8, fala, né? Sim, mais grosso. 10 milímetros, 3/8. Por exemplo, usa um ferro desse. Se eu amarrar o ferro lá aqui, vai aguentar, porque mais na hora que o cara tira aquelas escoras de baixo, deve dar um medinho, né? Dá um medo. Porque tu não tem certeza. Exatamente. Esses dias também teve um cliente que me chamou lá, no bairro Lagoa também, para ver se ele poderia tirar as coras de uma viga, porque a viga apareceu umas fissuras. Então, assim, E o que acontece no caso desse? Em conserto, não? Tem conserto, né? Daí tem que ver onde que está fissurando e fazer um reforço estrutural, no caso, né? Na nossa região aqui surgiram algumas casas, depois da tragédia, que foram feitas sobre radier. É uma forma nova, né? Você deve explicar melhor que eu, mas de construção com uma sapata única, se não me engano é isso. Exatamente. A nossa região, ela é propícia para isso? Ela aceita bem o radier? Aceita bem o radier. Mas tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. O radier também ele é calculado, né? Não é só a gente fazer um bloco de sapata única e achar que está ok, né? A principal função do radier é para terrenos mais moles, né? É para não deixar trincar a casa, mas não quer dizer que ela não pode ficar fora do nível. Andrade, alguns casos também do pessoal dizer assim, eu vou fazer e depois na hora que começa a fazer se arrepende e chama o engenheiro, mas dá só no caminho da obra, já está na metade. O que faz no caso desse? Fica cada vez mais complicado para a gente resolver, porque pegar, como a gente chama aí, né, pegar o trem andando, sempre é mais difícil, né? E muitas vezes a gente não tem como reparar uma fundação que já foi feita. Então, às vezes a gente tem que fazer um reforço estrutural que custa muito mais caro para o cliente, né, que vai ter muito mais desperdício de material, mais mão de obra, para fazer uma coisa que talvez era mais simples de fazer no começo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma construção, se eu estou preocupado com a estrutura da construção, se eu estou preocupado em agredir o meio ambiente, se eu estou ocupando aí áreas, né, parecidas a áreas de proteção, o próximo área de proteção, eu faço a consulta ao engenheiro. Por exemplo, liguei lá para o Thiago Andrade. O que você vai dizer para mim? Eu posso fazer uma prévia, eu não pegar dados detalhados, mas pegar uma prévia para ter uma noção aproximada de custos? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Primeira vez, quando chega um cliente com essa situação para a gente sempre faz primeiro a consulta de viabilidade, para ver o que pode ou não pode ser construído naquele local e para ver se tem alguma área de proteção ambiental ou não. Com a consulta de viabilidade, vai trazer todos os índices construtivos do local, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento do terreno. Com isso, a gente vai conseguir passar para o cliente. Nesse terreno, você consegue construir até X metros quadrados, até tantos pavimentos, né? Pode ser feito dessa forma, não pode ser feito dessa, tem que ter um recuo da rua. Então, a gente passa toda essa informação para o cliente. Passei por uma rua em Gaspar aqui o pessoal chama, na verdade, tem alguns nomes ali, Jaxele de Andrade, acho que é o Novo Oriente, e o pessoal chama a região de Sapolândia, mas o morador fica bravo, então eu não vou falar. Mas nessa região, as casas são tortas, parece que afundaram. O que é isso? Faltou ali engenheiro? Faltou ali a parte de engenharia, né? Mas ali também o solo é um solo muito podre, embaixo é um solo muito ruim, muito alagadiço ali, né? Muito mole. Então isso faz com que as casas trabalhem. E daí depois também começa a ter fluxo de carro, fluxo de caminhão, outras obras, vai fazendo que o solo vai tendo a conformação dele, né? Então acontece também aqueles casos, por exemplo, o cidadão faz o início da obra, deixa uma espera para o segundo piso, e daí ele vai embora de Gaspar, e daí quem chega diz, nossa, já está pronto para o segundo, vou fazer aqui. Exatamente, e às vezes não sabe a estrutura que tem embaixo, né? Você já acompanhou algum caso desse, assim, de olhar, só de olhar e dizer assim, meu Deus, o que é isso? Já acompanhei. A gente vê assim, a gente passa pela cidade, não só Gaspar, Blumenau, Brusque, a gente olha e diz, meu, como é que isso está aguentando ainda, né? Outra coisa curiosa também, estrutura forte é bom, mas forte demais também atrapalha. Forte demais também atrapalha, exatamente. Acumula peso? Porque tem o peso próprio da estrutura, né? Então, imagina assim, a gente vai projetar uma viga de 50 centímetros, né, de altura, e o pedreiro lá bota 1 metro de altura.
Então a gente está dobrando o peso da viga. Para a gente aumentar o peso da viga, a gente teria que aumentar a taxa de ferragens. Muitas vezes eles acabam deixando a ferragem que está no projeto e aumentam só a altura da viga, né? Fazendo que ocasione preço próprio da obra. Né? Cara, e esses cálculos aí, isso não te deixa meio perturbado, não? Porque é muito cálculo, né? Imaginar. E eu não sei como funciona também, não sou conhecedor da área de engenharia. Mas, por exemplo, você projetou um prédio e o prédio caiu, a culpa é tua? Sim, eu tenho responsabilidade vitalícia pela obra. Como responsável técnico, antigamente era 50 anos, hoje já é vitalício. Até eu vi faltar a responsabilidade em mim. Mas é uma responsabilidade grande, por isso que tem que ser uma... Porque a gente tem que ter o cuidado disso aí, né? Porque muita gente, às vezes ali, vou cobrar baratinho, vou aprovar, vou entregar o alvará de construção pro cara, mas esquece de toda a responsabilidade da obra, né? Volte e meia, dá uma passada na obra para ver se o pedreiro está colocando lá o ferro que pediu. Sim, toda a parte estrutural a gente faz o acompanhamento, desde a parte de fundação, a parte de pilares, vigas e concretagem das lajes. Depois a parte de reboco, a parte de acabamento, já é uma parte mais superficial. Daí não existe tanto a responsabilidade do engenheiro, mas sim do arquiteto que está projetando a parte de acabamento, no caso. E o pedreiro teimoso? O cara, como é que lida com ele? É complicado, mas a gente sempre vai conversando, leva uma coca e vai explicando para ele, vai ganhando ele na conversa e ele vai fazendo conforme a gente na verdade, quer. Eu percebo assim que o pedreiro, ele às vezes quer economizar para uma coisa boba e quer sair do que diz o engenheiro. Exatamente. Na verdade, ele está pensando que está ajudando o patrão e está prejudicando o patrão que na frente cai a obra. É porque sempre o que acontece é assim, quando dá um problema numa obra, nenhum cliente liga para o pedreiro, sempre liga direto para o engenheiro. Eu sempre digo assim, que a responsabilidade da obra é do engenheiro, não do pedreiro. Andrade, aconteceu algum fato nesses anos que você trabalha com engenharia, a civil principalmente, curioso, assim, que te chamou a atenção de dizer, não, o cara não fez isso. Como é que ele conseguiu fazer isso? Aconteceu já um fato assim, não? Aconteceu um fato assim que envolvia até uma obra de terraplanagem, né? E aqui em Gaspar, ele construiu, na verdade, uma casa bem encostado do curso da água, morava nessa casa. Depois, por denúncia, pegaram ele. Quando a gente foi lá ver, a gente não acreditou, porque além da casa estar muito próximo ao curso da água, estava colocando até a família dele em risco, né? Porque uma inundação poderia ocasionar problemas. A gente foi lá, teve que remover toda a casa dele, fizemos um projeto todo novo de terraplanagem que ele não tinha e colocamos a casa dele num local bem tranquilo, com fator de segurança. E tanto que, às vezes, eu encontro ele sempre diz: Thiago, foi a melhor coisa que eu fiz, porque naquele curso d'água corre muita água com chuva. Agora deixa eu te perguntar, responda se você quiser. Mas qual é o segredo do sucesso? Porque tem muitos engenheiros em Gaspar. Mas hoje você fala assim, eu queria saber do engenheiro, o Thiago Andrade. Por quê? Qual é o segredo? É muita mídia, você fala muito, você visita muitas obras. Qual é o segredo? Pode contar, não? O segredo é sempre falar a verdade, Jota, porque tem muitos engenheiros que, para eles pegar a obra, para eles pegar o serviço, eles falam o que o cliente quer ouvir. O meu diferencial já é chegar lá para o cliente e deixar ele sempre ciente de tudo que pode acontecer, de tudo que pode acontecer no serviço, de todos os gastos que ele vai ter, porque eu colocar isso tudo no papel, para mim é simples fazer. Mas às vezes chega na hora de executar, o cliente às vezes não vai ter o recurso todo de executar aquela obra. Aí o cliente fica frustrado, briga com a mulher, às vezes não finaliza a obra. Então, assim, o meu maior segredo do sucesso é sempre falar a verdade para o cliente. Ser honesto e falar a verdade para o cliente. Isso funciona dessa maneira. Muita gente vai lá e acaba omitindo informação, né, de qual é o valor da taxa? A taxa é baratinha, daí daqui a pouco vem uma taxa alta para ele pagar. Então, eu sempre tento tratar com a mais pura verdade para ele não ter surpresas lá na frente. Então, já aconteceu de você dizer assim, explicar todo o processo verdadeiro, mostrar que a taxa não é essa taxa baratinha, que tem que fazer isso e aquilo, que o recurso para fazer uma obra é alto. E daí, quando chega no final de tudo isso, o cara diz assim, Thiago, eu não vou fazer não. E daí você vê que ele fez com outro que disse o que ele queria ouvir,
e daí daqui a pouco ele volta para você e diz, Tiago, eu não vou acabar a obra. Já aconteceu disso? Já aconteceu. Perdeu o cliente, mas ele voltar a dizer, Tiago, já disse eu ouvi você. Aconteceu com um cliente, até com um projeto preventivo. A gente explicou tudo para ele o que precisava ser feito, falou dos valores das taxas, honorários. Ele pagou uma outra pessoa que se dizia ser engenheiro, que não era formado na área, pegou, fez pela metade do nosso preço e depois desapareceu e sumiu. Olha só, eu até quero fazer um registro aqui, Tiago. Chegou aqui no Petri Steakhouse o doutor Janiel aqui, que é da Clínica Corbari, que é o responsável pelo sorriso aqui. Doutor Janiel, agradecer a presença dele. Você quer falar um pouquinho aqui? Vem cá. Só dar uma boa noite para a galera aqui, só dar um oi para a turma aqui. Ele é um grande profissional da área, realmente merece, digno de respeito. Dá uma voltinha por aqui, cara. Vamos conhecer esse homem aqui. Vou interromper um pouquinho aqui, porque é uma celebridade quando chega, a gente sempre tem que reconhecer. Primeiro, te agradecer pelo sorriso, que me deixou um pouquinho mais tranquilo, né? E tá ficando bom, ainda tem um processo para finalizar. Mas ele é um grande profissional. Deixa eu apresentar aqui o Tiago também, engenheiro. São duas áreas diferentes, mas que no fim o resultado tem que ser muito bom para que o cliente saia satisfeito, que realmente tenha um propósito. Porque eles não estão aí só para ganhar dinheiro, né? Querem fazer a coisa certa. E obrigado, fica à vontade. Vai lá experimentar um show pelas palavras, do Petri Steakhouse. Sempre com a gente, né? Obrigado. É uma alegria muito grande aqui estar com vocês. E o trabalho bem executado, a alegria do nosso paciente, né? A gente sempre tenta fazer tudo que está ao nosso alcance para dar o nosso melhor também. E até está um convite feito aqui para o Dr. Janiel para bater um papo com a gente aqui na Casa da Sogra e falar um pouquinho também sobre esse processo aí, como é que funciona para colocar o dente, lente de contato e tantos outros tratamentos para deixar o cidadão em mais feliz. Obrigado pela presença aí, vai tomar um chopp. Já conversamos. Isso que é o bacana, aqui no Petri Steakhouse a gente conversa e ao mesmo tempo já vai chegando o pessoal, nós já vamos batendo papo, já vamos conversando, né, Tiago? Sim, exatamente. O Tiago é um cara muito popular, muito querido em Gaspar, muito respeitado, a esposa dele também tem uma trajetória bacana aqui no comércio de Gaspar. É morador lá da região da Garupa, mas já foi morador da Lagoa, né? Isso. Dá saudade da Lagoa? Dá saudade. Dá saudade da Lagoa. Ainda mais agora que está tudo asfaltado. Quando eu morava lá, era estrada de barro ainda, então dá saudade da Lagoa. O clima lá é diferente. Tá chorando, ele tem um troll, ele não faz nem força. Ô Tiago, e como é que é andar por esse município? As pessoas te conhecem já, olhando, olha, vem o engenheiro. Sim, muita gente já me chama, né, me conhece por você que é o Andrade, que a gente ouve falar, assim, muita gente já me conhece, me apresenta, já ouve falar, você já fez alguma coisa para um vizinho meu, já fez para um parente, então, assim, sempre digo aqui, em Gaspar o mundo é pequeno, que todo mundo se conhece. Acontece muito assim, Andrade, o pai da família lá, o homem lá, ainda temos muito isso em Gaspar, que o homem, ele é o responsável, né, por essa questão de documentos, terra, o boi, o gado está em cima, ele é o responsável. A mulher às vezes trabalha lá na máquina, cuida da casa, é do lar, ainda nós temos muito isso. E de repente, por uma fatalidade, o cidadão morre, e daí fica aquele terreno, ninguém sabe de quem é, como é que está a divisão. Aquele caso que eu falei que era do vô, passou para o filho, mas como parentes todos moram ali, fica ali, mas ninguém sabia que o cara ia morrer. Nessa hora já é bom rapidamente entrar em contato com você, né? Para também saber como é que está a situação. Né? Sim, porque daí a gente faz toda a análise documental, né? Veja como é que está feito a divisão lá de fato do terreno e propõe, né, a resolução do caso para eles, como eles podem estar resolvendo da melhor forma, né? Sem ter muitos custos lá na frente também, né? E hoje, se fosse para você reiniciar uma carreira, seria engenheiro? Seria engenheiro. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Mas conta o segredo para mim. A hora que você está deitado na cama lá que vai dormir, a gente fica contando carreirinha. Tu fica imaginando, ferragem, tal, casada. É mais ou menos por aí. Pensando, tem um processo em tal lugar, tem o cliente que quer saber da documentação, onde é que está. Então, tem toda essa questão. Cara, e a parte burocrática, que cada vez está mais complicada. A parte tem equipe? Tem uma equipe que trabalha no escritório, né, comigo lá. E a parte burocrática é o que mais acaba fazendo com que o trabalho se prolongue, né? Porque para a gente fazer hoje um levantamento topográfico a campo é mais rápido, porque a gente tem a tecnologia que nos ajuda. Mas a parte burocrática, como o município aqui em Gaspar está em expansão, tem muita demanda por o município também fazer análise.
Então, isso tem uma fila que tem que entrar e respeitar o prazo de cada análise. Então, isso acaba demorando. Aí nós temos prefeitura, depois temos cartório, depois temos registro de imóveis. Então, dá uma certa demora, sabe, Jota? Olha só. E quem não conhece, não adianta. Se você não conhece, não sabe do sistema, como funciona, a melhor coisa que faz é contratar um profissional. Afinal de contas, terra é o que mais valoriza hoje, né, Andrade? O imóvel é a sua maior segurança. Deixa ele em dia, deixa tudo certinho e você não vai se arrepender. Exatamente. E qual é o teu contato e o pessoal quer conversar contigo um pouquinho? Meu contato pode ser pelo WhatsApp, né? 47 988 86 5527. Te agradecer, mas queria saber mais uma coisinha também. Qual é o teu esporte preferido? Você mais gosta de fazer quando tá de folga? Quando eu mais estou de folga é andar de jipe. Ah, tu é jipeiro? Eu tenho um jipezinho lá, ando com as crianças. Mas gosto de estar no meio do mato fazendo uma O trilha. cara só se mete em confusão, cara. ele faz cálculo, ele anda de jipe, e jipe é carro velho, cara. E Só carro dá velho problema. quebra. Só dá problema. Por que ser jipeiro? Vai lá no meio do mato, quebra. O pessoal se ajuda? O pessoal lá é muito unido, o pessoal se ajuda, né? Tem o pessoal de Gaspar aí, do Gaspar Off-Road, são todos eles parceiros, né? Ingressei com eles há pouco tempo, então assim, ficou na mão, atolou, todos eles se ajudam, então assim, é uma festa, vale a pena, é um espírito de companheirismo muito legal. Como é que é o nome da moça que trabalha com você lá, Andrade? A Yasmin. A Yasmin, ó, querida. Yasmin, beijo pra você. Pena que você não tá aqui com a gente para conversar também, mas fica aí, ó, o convite para ela, para nós bater um papo com a Yasmin também. Outro dia a gente traz ela aí para explicar bem. Aí nós vamos voltar a falar, né? Vamos voltar a se falar. Eu quero que você puder também aí, para a gente trazer alguém do Jeep, para bater um papo, falar do jipeiro aí. Jipeiros de Gaspar que são muito bem quistos e reconhecidos a nível nacional. Sim. Hein? Ano passado a gente fez a prova aqui nacional, né? Então esse ano vai ter de volta. Então assim, estamos trazendo isso para o município, que era uma coisa que já tinha, se perdeu e agora está trazendo, voltando com força total. Imagina aí, esse cara, todo bonitinho, arrumadinho, engenheiro. Final de semana em loco, aí fica doido. Aí ele vai lá com o Jeep, fica de lama até o pescoço e no fim ainda sai e diz, foi divertido. É bem isso aí. Andrade, obrigado aí. Se quiser fazer mais alguma colocação, que a gente não te perguntou, de repente, se colocar mais alguma informação, eu te agradeço. Seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser regularizar um terreno, ou quer construir, está com dúvida, chama a gente lá da Andrade, que a gente explica certinho, né, atende com maior satisfação, né? Se for aqui, viu pelo Jota, fala que viu por aqui, que a gente também já dá um desconto. Então, olha, coisa boa, hein? Estamos aí para se ajudar. Coisa boa, hein? Vai lá, fala pela. Falei com o Jota e beleza. Isso aí. Andrade, obrigado. Obrigado, Jota, saúde pelo para convite. você sempre. E a gente está aí na casa da sogra, mais um convidado, batendo um super papo com vocês. A gente vai voltar com ele aqui ainda, vamos conversar com a Yasmin. Mas a Yasmin fala demais, né? Mas nós vamos ter que aumentar aí o tempo. Agradecer também ao Gilson, que está aí na diagramação, fazendo todo o sistema para colocar essa matéria no ar. Valeu, gente.